Han escuchado, no estamos solas, cada una, quién sabe, algún momento se siente sola, ¿no es cierto? Aunque está al lado de sus parientes, de su familia, de sus amigas, las personas que nos rodean, pero el Señor nos está diciendo esta noche que Él está con nosotros. Amén. Sean todas bienvenidas, realmente es un gozo, una alegría que podamos tener este tiempo. Es un privilegio realmente tener la visita de nuestra hermana Iraní con su esposo Yamé. Realmente es el amor del Señor con nosotros, ¿no? Es una fidelidad que el Señor siempre nos expresa a través de estos hermanos. Personalmente estoy muy bendecida porque puedo decir la fidelidad de Dios a través de las vidas de Yamé e Iraní de más de 38 años que les conocemos y que ellos han venido. O sea, la primera vez que Yamé vino a Bolivia, que nosotros le conocimos, fue el año 79, a un retiro nacional en agosto, ¿no? Aquí hay algunas personas que estaban ahí, Yoli. Entonces, en ese momento todos éramos jovencitos, solteros, pero realmente el Señor ahí tenía ya un plan, un propósito. Ahí Yamé nos dio palabras y desde esa vez Él no ha dejado de venir. Después al poco tiempo vino con Iraní, entonces hemos podido conocerlos a ellos, ver a sus hijos crecer también, ¿no? Porque cuando ellos vinieron tenían sus hijitas pequeñas y ahora sus hijas y ya tienen un hijo más, son grandes, ya tienen sus nietos. Es una bendición y realmente quiero dar la bienvenida a Iraní y gracias por venir. Y puedes pasar, y con Andreita que nos va a traducir. Ella ya está entrenada, ya lo hizo hace 2 años y realmente es una bendición que podemos escuchar a nuestra hermana. Vamos a orar por ella. Por favor, ahí donde están, extiendan sus manos y la vamos a bendecir. Y vamos a pedir que esta palabra que el Señor le ha puesto en su corazón traiga mucho fruto para nuestras vidas. Amén. Amén. Padre del cielo, gracias porque podemos ver tu amor. Gracias por este privilegio de estar juntas aquí, de sentirnos hijas tuyas, Señor, privilegiadas de estar en tu presencia, Señor. Gracias por la vida de Iraní. En esta noche te pedimos que tú pongas tus palabras en su boca y que le respaldes todo aquello que ella va a hablar, que le des fuerza. Te pedimos por su salud para que tú la guardes, no solo en esta noche, todo el tiempo, la estadía que van a tener con Yamé y todas las reuniones que están empezando hoy día y que van a continuar mañana, el sábado y el domingo. Te pedimos que les bendigas y que este tiempo sea un refrigerio para todas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Primeramente, voy a preguntar si todas tienen la hojita. Sí, claro que sí. ¿Tienen la hojita? Levanten la mano las que no tienen, porque hay hartas. Deni, a este lado también. Entonces, ese es un bosquejo de los versos que ella ha preparado. Entonces, va a ser bonito que los tengan para que no se pierdan buscándola en ese momento. Amén. Boa noite, irmãs. Buenas noches, hermanas. É com muita alegria e muita gratidão a Deus que eu estou aqui hoje.
Estoy muy alegre y estoy muy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes. Esse povo faz parte da nossa vida, da vida da minha família, do nosso coração. Este pueblo es parte de mi familia, es parte de... y me bendice. Y es parte de mi corazón, perdón. Amém. E para mim é um grande prazer poder repartir com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Y para mí es un placer muy grande el poder compartir con ustedes aquello que Dios me ha transmitido. Amém? Deus está aqui. Dios está aquí. Vamos ouvir ao Senhor. Vamos a escuchar al Señor. Amém. Nós passamos por momentos na nossa vida que são marcantes. Nosotros pasamos por diferentes momentos de nuestra vida que nos marcan. Por exemplo, quando caiu o primeiro dente de leite. Por ejemplo, cuando se nos ha caído el primer diente de leche. Alguém aqui esqueceu do dia quando caiu o seu primeiro dente de leite? ¿Alguien de aquí se ha olvidado del día en el que se les ha caído el diente de leche? E aquele dia que você calçou pela primeira vez um sapato de salto alto? Y esa vez que por primera vez han usado un zapato de taco alto. E quando você passou pela primeira vez batom nos seus lábios? Y cuando se han puesto por primera vez el jus en sus labios. E quando você terminou o curso que você estaba fazendo e recebeu um diploma? Y cuando ustedes han terminado el curso que estaban haciendo y les entregaron el certificado. E quando vocês encontraram a pessoa amada e se casaram? O cuando encontraron a la persona que aman y se han casado. E aquelas que ainda não encontraram estão na expectativa. Y aquellas que no han encontrado están expectantes. Então, nós passamos por muitos momentos que marcam a nossa vida. Entonces nosotros pasamos por diferentes momentos que marcan nuestra vida. E eu poderia citar muitos outros aqui. Yo podría mencionarles muchos otros. Mas eu quero falar com vocês sobre 2 momentos. Pero hoy quiero hablar con ustedes sobre 2 momentos en particular. Que eu considero os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Que son los 2 momentos más importantes en nuestra vida. Amém? O primeiro momento importante da nossa vida é quando Jesus nos chama. El primer momento más importante en nuestra vida es cuando Jesús nos llama. Se nós estamos aqui hoje, si nosotros estamos aquí hoy, se cantamos e adoramos ao Senhor, si estamos cantando y alabando al Señor, foi porque Deus nos chamou para Ele. Es porque Dios nos llamó hacia Él. Jesus nos trouxe para Ele. Jesús nos trajo hacia Él. E nos fez, e nos tornou, y nos cambió y nos hizo sua propriedade exclusiva. Nos hizo de su propiedad, exclusivamente de su propiedad. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Quiero leer con ustedes Marcos 3, los versículos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Então aqui diz que Jesus subiu ao monte para orar. Entonces aquí nos menciona que Jesús subió al monte para orar. E desceu do monte e chamou para ele. Y descendió un hombre y lo llamó hacia él. Para que fossem dele. Para que estuviesen con él. Estão me entendendo? É muito simples. Jesus ora e busca Deus, e Deus fala com Jesus quais são as pessoas que ele deve chamar. Entonces es algo muy sencillo. Jesús ora y él le responde y le dice a qué personas va a llamar. Então, primeiro momento, Jesus chama.
Entonces este es el primer momento. Jesús llama. Segundo momento El segundo momento é quando eu vou. es cuando yo voy. Amém? Eu creio que todas nós, tem alguém aqui ainda que não se converteu, que não aceitou Jesus Cristo, que não é batizada? ¿Hay alguna de aquí que no ha aceptado a Cristo, que no se ha convertido o que no es bautizada? Que está só nos visitando esta noite? Você, seu nome? ¿Cuál es su nombre? Como? Soledad, su nome? Consuelo. Então, Soledad e Consuelo, prestem muita atenção, porque hoje Jesus está chamando vocês. Presten mucha atención porque hoy Jesús les está llamando. E nunca mais vocês vão esquecer desse dia. Y nunca más se van a olvidar de este día. Como eu nunca esqueci do dia que Jesus me chamou. Como yo nunca me he olvidado del día en el que Él me ha llamado. Agora, Jesus nos chama Jesús nos llama para ser dele, para ser de Él, para sermos dele para que seamos de Él e para estar com ele. y para estar con Él. Amém? Jesus nos chama para ser dele, então nós somos do Senhor. Jesús nos llama para ser de Él, entonces nosotros somos de Él, Señor. Nós não somos mais de nós mesmos, No nos pertenecemos más a nosotros mismos, mas Jesus Cristo é o nosso Senhor más Jesucristo es nuestro Señor e Salvador. y es nuestro Salvador. Amém? Mas Ele quer mais que isso. Pero Él quiere algo más que eso. Ele quer mais do que simplesmente nos salvar. Él quiere hacer algo más que salvarnos. Ele quer que nós estejamos sempre com Ele. Él quiere que nosotros estemos siempre con Él. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús e Jesus nos toma para y Ele, Jesús nos atrae para Él, não podemos mais andar só. no podemos estar más solas. Aonde quer que estejamos, Donde sea que estemos, Jesus está conosco. Jesús está con nosotros. Porque Ele nos chamou Porque Él nos ha llamado para ser dele para ser de Él e para estar com y Ele. para estar con Él. Amém? Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Nuestra- Reconocer Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Então, Deus fala conosco, né? Que Ele nos fez Entonces Dios nos habla y nos dice que Él nos ha hecho e nós somos dele. y nosotros somos de Él. E nós somos o seu povo. Y somos su pueblo, Nós somos o seu rebanho. somos su rebaño. Amém? Então, Deus nos chama. Entonces Dios nos llama, Jesus nos chama. Jesús nos llama. Primeiro para ser dele, Primero para ser de Él depois para estar com y ele. después para estar con Él. Só ser dele não é o suficiente. Solo ser de Él no es suficiente. Precisamos ser dele e estar com ele. Necesitamos ser de Él y estar con Él. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Olha que coisa maravilhosa. Miren qué cosa tan maravillosa. O nome das muchachas é Soledad Soledad e Consuelo. Deus criou vocês. Soledad y consuelo. Dios las ha creado a ustedes. Deus formou vocês e cada uma de nós no ventre das nossas mães. Dios las ha formado y nos ha formado a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres, Para que nós sejamos dele. para que nosotros seamos de Él. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Es Él quien nos ha hecho y nosotros somos de Él. E Ele nos escolheu Él nos ha escogido antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Eu nem existia ainda.
Ni siquiera yo existía todavía. Nem meus pais Ni existiam, siquiera mis padres nem existían. meus avós. Ni los abuelos. Mas Deus já tinha me escolhido. Pero Dios ya me había escogido. Viu, queridas? Deus escolheu vocês. Ven, queridas, Dios las ha escogido a ustedes. Escolheu a Consuelo Ha e escolhido escolheu Soledad. a Ha Soledad. escogido a Consuelo y ha Como escogido a a Soledad. tem escolhido a cada uma de nós. Como nos ha escogido a cada una de nosotras. Antes da fundação do mundo. Antes de la fundación del mundo. E nos escolheu para quê? ¿Y para qué nos ha escogido? Para sermos dele e para vivermos com ele. Para que seamos de Él y para que vivamos con Él. Ele quer que nós sejamos santos, Él quiere que nosotros seamos santos, irrepreensíveis irreprensibles, em amor. en amor. O nosso Deus é um Deus cuja essência é o amor. Nuestro Dios es un Dios cuya esencia es el amor. Então ele chama vocês hoje Entonces hoy día Él les llama. e chamou a cada uma de nós Él nos ha llamado a cada una de nosotras, movido pelo amor. conmovido por su amor. E ele nos ama tanto Y Él nos ama tanto que ele não nos quer longe dele. que no quiere dejarnos solas. Ele quer que sejamos dele Él quiere que seamos de Él e que estejamos com ele em todo o tempo da nossa y vida. que estemos con Él en todos los momentos de nuestra vida. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5 dice: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Foi Deus que nos escolheu, Fue Dios quien nos ha escogido. ele que nos chamou Él es quien nos ha llamado para estar com ele, para estar con Él, para ser dele para ser de Él e para que possamos fazer a sua y vontade. para que podamos hacer su voluntad. Mateus 24, 31. Mateo 24, 31 dice: Nós vamos ler bastante a Bíblia, viu, gente? Mateus 24, 31. Mateo 24, 31 dice: Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Prestem atenção na profundidade e na grandiosidade que há nessas poucas palavras. Presten atención en la profundidad y en lo grandioso de estas palabras. Deus vai enviar os seus anjos Dios va a enviar a sus ángeles com grande clangor, con gran clamor, com trombetas. con voz de trompeta. Então Deus vai enviar seus anjos com muito barulho, com suas trombetas, Entonces Dios va a enviar a sus ángeles con mucha bulla, con trompetas, os quais reunirão os seus escolhidos. los cuales reunirán a sus escogidos. Quem vai reunir os escolhidos de Deus? ¿Quién va a reunir a los escogidos de Dios? Os anjos. Los ángeles. Deus vai mandar os anjos para os quatro cantos da terra, Dios tocando trombeta, va a mandar a sus ángeles desde los cuatro lugares de la tierra con voz de trompeta, chamando todos os seus escolhidos. llamando a todos sus escogidos. Todas nós Todas nosotras vamos ouvir a trombeta vamos a escuchar esa trompeta e vamos seguir o som da trombeta y vamos a seguir el sonido de la trompeta e vamos nos encontrar com o Senhor, y vamos a encontrarnos con el Señor, porque Ele nos chamou porque Él nos ha llamado para ser dele para ser de Él e para estar com y Ele. para estar con Él. João 15:16. Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Deus deixa muito claro aqui, Jesus deixa muito claro, Jesús deja aquí muy claro un aspecto, que não fomos nós que escolhemos a Ele, que no hemos sido nosotras quienes le hemos escogido, mas Ele nos escolheu. sino que Él nos ha escogido. Foi Deus que trouxe vocês duas hoje à noite aqui. Es Dios quien les ha Ele traído olhou a para ustedes. vocês, escolheu vocês e trouxe vocês. Él las ha Amén. mirado y las ha Amén. escogido y las ha traído. E Ele nos escolheu com propósito, Y Él nos ha escogido con un propósito, para que a gente dê frutos, para que nosotros demos fruto e frutos que permaneçam. y frutos que permanezcan. Para que tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, Ele nos conceda. Para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo conceda. Você quer que Deus conceda tudo aquilo que você tem pedido a Ele? ¿Tú quieres que el Señor conceda todo aquello que le has pedido? Produza frutos, Produzcan frutos e frutos que permaneçam. y frutos que permanezcan. Eu vou fazer mais uma pergunta para Consuelo e para Soledad. Soledad. Voy a Desculpa. hacer una pregunta Perdão, para irmã. Consuelo y Soledad. Sim. Com quem vocês duas vieram hoje aqui? ¿Con quiénes han venido ustedes dos aquí? Então ela é convertida já. ¿Tú conoces al Señor? ¿Eres convertida? Oh, muy bien. ¿Y la Soledad? ¿A Consuelo? Hã? Ela chegou. Mas ela veio aqui através de quem? ¿Con quién has venido tú? ¿Pero conoce al Señor? ¿Es convertida? Amém, amém. Está produzindo fruto e o fruto vai permanecer. Estás produciendo fruto y ese fruto va a permanecer. Amém? Amém? Então, tudo que você pedir, Deus vai conceder em favor da pessoa que você está introduzindo no reino dos céus. Amém? Entonces todo lo que pidas, el Señor te lo va a conceder. A la persona y va a responder por la persona que estás pidiendo. Amém. Vamos ver João 6, versículo 44. Ninguno mira a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguém Nadie vai a Deus puede ir a Dios desculpe aqui, ninguém vai a Jesus se não for Deus que envie. otra vez. Nadie va a Jesús si no es Dios quien le envía. E Ele toma para si aqueles que Deus escolheu Y Él toma para sí aquellos que Él ha escogido e dá vida eterna. y les da vida eterna. Amém? Amém. Então, no primeiro momento, Deus nos chama para sermos dele. Entonces, el primer momento es que Él nos llama para que seamos de Él. Depois, Ele chama para estar com Ele. Después, Él nos llama para estar con Él. Marcos 3,14. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Então, Ele chamou aqueles 12 Entonces, Él llamó a esos 12 para estar com Ele para estar con Él e enviou-os para pregar. y les envió para que predicaran. Então, Jesus nos chamou para estar com Ele Entonces Jesús nos llamó para estar con Él e para pregar a sua y palavra. para predicar su palabra. Amém? João 9:4. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Então ele disse assim, Jesus falando, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Entonces Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién es el que lo ha enviado? O Pai, Deus Pai enviou Jesus Deus para Pai. que Jesus fizesse as obras para as quais ele o enviou. Dios Padre envió a Jesús para que Él haga las obras del que le ha enviado. Ele diz, e ele tem pressa, Y Él está apurado, porque enquanto é dia, porque mientras sea el día, porque a noite vem porque viene la noche, e de noite ninguém trabalha. y cuando es de noche nadie trabaja. Nós sabemos que aí é no sentido figurado. Ahí vemos que habla en un sentido figurado. Hoje nós temos liberdade para nos reunirmos num lugar como esse Hoy nosotros tenemos la libertad para reunirnos en un lugar como este e falar do amor de Jesus. y hablar del amor de Jesús. Então ainda é dia Entonces, mientras todavía es de día e ainda há liberdade. y tenemos libertad, Não podemos perder tempo. no podemos perder el tiempo. Temos que chamar aqueles que Deus mostrar para você, que Deus colocar amor no seu coração por Ele. Tenemos que llamar a aquellas personas que el Señor ponga en sus corazones, que el Señor ponga amor en nuestros corazones por esas personas, Enquanto é dia, mientras sea de día, porque a noite vai chegar. porque la noche va a llegar. A noite o que é? A escuridão. ¿Qué es la noche? Es la oscuridad, Quando nós não vamos poder mais falar de Jesus. cuando no vamos a poder hablar más de Jesús. Então temos que trabalhar enquanto é dia. Entonces, mientras sea de día, tenemos que trabajar. Temos que trabalhar enquanto temos oportunidade. Tenemos que trabajar mientras tengamos oportunidad. E temos que falar do amor de Jesus. Tenemos que hablar sobre el amor de Jesús. Então ficou bem claro qual é o primeiro momento da nossa vida? Entonces, está bien en claro cuál es nuestro primer momento de nuestra O vida. primeiro momento da nossa vida é aquele quando Jesus nos chama. El primer momento de nuestra vida es cuando Jesús nos llama. E Jesus só chama aqueles que Deus mostra para ele. Y Jesús solo llama a aquellos que Dios le muestra a Jesús. E o segundo momento Y el segundo momento é quando eu respondo a esse chamado. es cuando yo respondo a ese llamado. Jesus me chama e eu falo, eis-me aqui, Senhor. Jesús me llama y yo digo, heme aquí, Envia-me a mim. envíame a mí. Eu respondo ao chamado. Porque Deus chama muitos, Yo respondo al llamado porque Dios llama a muchos, mas nem todos pero no todos respondem ao chamado do Senhor. responden a ese llamado del Señor. Mas a vontade de Deus Pero la voluntad de Dios é que ninguém se perca. es que nadie, ninguno se pierda. Então, primeiro Jesus me escolhe, Entonces, primero Jesús me escoge, depois eu escolho Jesus. después yo escojo a Jesús. Eu decido ser dele. Yo decido ser de Él. Eu decido fazer a vontade dele. Yo decido hacer su voluntad. Eu decido amá-lo de todo o meu coração Yo decido amarle de todo mi corazón e ser fiel a ele todos os dias da minha y vida. serle fiel todos los días de mi vida. Amém? Nós conhecemos bem quem frequenta os cultos, as reuniões, estuda a Bíblia, conhece muito bem aquela passagem de Marta e Maria. Nosotros conocemos bien aquellas personas que conocen y estudian bien la palabra. Y dentro de estos versículos está Marta y María. Então, Lucas capítulo 10, En Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. del versículo 38 al 42. Eu vou pedir para você, eu vou só comentar o texto, mas não precisa ler, porque eu também não tenho aqui. Eu só vou comentar a respeito desse texto. Eu acredito que todas que estão aqui conhecem e já ouviram isso, né? Yo creo que todas las que están aquí conocen este texto, entonces solo voy a mencionarlo.
Jesus era amigo de uma família que era composta de Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos. Jesús era amigo de una familia que estaba compuesta por Lázaro, María y Marta. E Jesus frequentava a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Y Jesús visitaba muy seguido esa casa. Eram muito amigos. Eran muy amigos. E um dia Jesus chegou na casa de Marta e Maria Y un día Jesús llega a la casa de María y Marta e se assenta. y se sienta. Maria vem, se assenta aos pés de Jesus. María viene y se sienta a los pies de Jesús. E Jesus começa a ensinar Maria, Y Jesús comienza a enseñarle a María, compartilhar com Maria aquelas coisas que ele ouviu de Deus. compartía con María aquellas cosas que venían de Dios. E o tempo foi passando. Y el tiempo iba pasando. E Marta estava na casa, cuidando das coisas da casa. Y Marta estaba en la casa cuidando las cosas de la casa. Eu acredito que estava até preparando o almoço, ou o jantar, ou um lanche para servir para Jesus. Yo creo que Marta estaba cocinando, preparando el almuerzo para compartir con Jesús. E Marta fica muito chateada, se diz chateada? Y Marta se pone muy molesta Porque Maria está sentada, escutando Jesus, e ela está sozinha trabalhando. porque María estaba sentada a los pies de Jesús y ella estaba solita limpiando. Irmãs, eu creio que nós podemos entender muito bem Marta, né? Hermanas, creo que podemos entender mucho a Marta. Como nós temos dificuldade de encontrar tempo para ficar na presença do Senhor. Pero cómo no podemos encontrar las maneras para tener tiempos con el Señor. Como a gente está sempre muito envolvida com muita coisa, e não são coisas ruins, são coisas boas. Estamos muy distraídas con diferentes cosas y estas cosas no son cosas malas, son buenas. Marta não estava fazendo nada de errado, nada de ruim, Marta no estaba haciendo algo malo, mas ela estava diante de uma situação que ela podia escolher. pero ella estaba delante de una situación en la que ella podía escoger. Ou ela fazia as coisas para Jesus, O ella hacía las cosas para Jesús ou ela ficava com Jesus. o ella se quedaba con Jesús. Então, existem essas duas situações. Entonces tenemos y existen esas dos situaciones. Eu posso ser uma pessoa muito agitada, cuidando de muitas coisas para Jesus, Puedo ser una persona muy ajetreada haciendo cosas para Jesús, mas não tendo tempo para Ele, não dando tempo para Ele. pero no tengo tiempo para Él. Aí eu podia perguntar, como é que está a sua vida de oração? Entonces ahí yo les pregunto, ¿cómo está su vida de oración? E eu podia falar, como é que está a sua vida de leitura da Bíblia? Y les podría preguntar, ¿cómo está su vida en relación a la palabra, a leer la palabra? E o que Jesus fala com Marta? Y esto es lo que Jesús habla con Marta. Jesus fala, Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada, por causa de muitas coisas. Y le dice Jesús a Marta, 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 estás muy ansiosa y fatigada por tantas cosas. Mas Maria Pero María escolheu a melhor parte. ha escogido la mejor parte. E essa melhor parte, Y esa mejor parte ninguém vai poder tirar. nadie se la va a poder quitar. Gente, você limpa a sua casa hoje, Hermanas, ustedes limpian su casa hoy, amanhã vocês têm que limpar de novo. mañana van a tener que volver a limpiar. Eu não estou dizendo com isso que a gente não precisa limpar a casa. Yo no les estoy diciendo con eso de que no necesitan limpiar su casa. Nós precisamos limpar a nossa casa. Necesitamos limpiar de nuestra Cuidar casa, bem dos nossos filhos, cuidar bien de nuestros hijos, do nosso marido. de nuestro marido. As que são solteiras precisam cuidar do quarto, Las que son solteras tienen que cuidar su cuarto, ajudar a mamãe no trabalho da casa. ayudar a la mamá en los trabajos de la casa. Mas o mais importante e que você não pode abrir mão Pero lo más importante y que ustedes no pueden olvidarse é de estar aos pés de Jesus. es de estar a los pies de Jesús. Eu vou contar para vocês uma experiênciazinha que eu tive
há pouco tempo atrás. Voy a contar con ustedes una experiencia chiquita que he tenido hace un poco tiempo. Eu tinha separado um tempo, todos os dias, eu me disciplinei e separei um tempo todos os dias para ir para um quarto, dobrar meu joelho e buscar o Senhor. Yo me he disciplinado a mí misma y me he propuesto tener un tiempo para ir al cuarto y tener un tiempo con el Señor. Todos os dias eu fazia isso. Y todos los días yo hacía eso. Mas aí aconteceu que eu recebi muitas pessoas na minha casa e muitos afazeres, muita coisa, e eu não consegui manter esse tempo. Y sucedió un día que recibí visitas en la casa y tenía que hacer muchas cosas. Entonces no he podido continuar con esa rutina. Aí o que aconteceu? Um dia eu amanheci e eu estava assim meio deprimida. Esto es lo que sucedió. Un día yo desperté y me sentía un poco deprimida. Estava muito mal, angustiada, abatida. Estaba mal, me sentía angustiada, me sentía molesta, abatida, perdão. E eu falei com Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava tão bem, qual o problema? O que está acontecendo comigo? Tem algum espírito maligno querendo me perturbar? Entonces yo le pregunté a Dios, ¿qué estaba pasando? Me siento mal, me siento abatida. Hay un espíritu maligno que siento. Hay un espíritu maligno que me quiere perjudicar. Gracias. Aí Deus falou assim comigo, não tem nada querendo te perturbar, não. Sabe o que está acontecendo? Y ahí Dios me habla y me dice, no tienes nada, no hay ningún espíritu que te está perturbando. Sabe o que está acontecendo? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Você está com saudades de mim. Tú me estás extrañando. E eu estou com saudades de você. Y yo te estoy extrañando a ti. Nós não podemos ficar longe do Senhor. Ele nos chamou para ser dele e para estar com ele. Y nosotros no podemos estar lejos del Señor. Él nos ha llamado para ser de Él. O nosso nosotros espírito de clama por relacionamento com Deus. Nuestro espíritu clama por tener una relación con Dios. Então, o que aconteceu com Maria? Então, Maria escolheu a melhor parte. Entonces, lo que sucedió con María es que ella había escogido la mejor parte. Então, todos os dias, nós temos a oportunidade de escolher. Entonces, nosotras todos los días tenemos la oportunidad de escoger. Ser como Marta ou ser como Maria. Ser como Marta o ser como María. Mas aquilo que Maria ganhou na presença do Senhor, pero aquello que María escuchó en la presencia del Señor, ninguém pôde tirar. Nadie se lo podía quitar. Aquilo que nós recebemos no tempo que estamos com o Senhor, nada pode tirar. Aquello que nosotros recibimos en nuestro tiempo con el Señor, nadie nos los puede quitar. E eu falo isso em nome de Jesus. Y yo hablo eso en el nombre de Jesús. Nenhum espírito maligno, nenhum demônio Ningún espíritu maligno, ningún demonio pode roubar puede robar o que nós recebemos lo que nosotros hemos recibido quando estamos na presença do Senhor. cuando estamos en la presencia del Señor. Amém? Agora eu fico pensando, né? Por que Maria escolheu Jesus? Entonces he estado pensando, ¿por qué es que María ha escogido a Jesús? A gente podia pensar assim, ó, Maria acho que era preguiçosa. ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? María era medio perezosa, medio floja. Sim, era melhor ficar sentadinha. Para ella era Não, mejor estar sentada ahí. mas a gente sabe que não é isso. Pero nosotros sabemos que no es así. Maria amava Jesus. María amaba a Jesús. Se você está ficando muito tempo longe da presença do Senhor, se você está muito tempo sem separar aqueles momentos para buscar o Senhor, Si ustedes están mucho tiempo lejos del Señor y si están mucho tiempo sin separar momentos particulares para el Señor, faça uma autoanálise. háganse un autoanálisis. Como está o seu amor por Ele? ¿Cómo está su amor por Dios? Olhando aqui nas coisas naturais, quando a gente
se enamorou, né? Quando eu me enamorei pelo meu marido, que é meu marido hoje, Cuando yo me enamoré de mi marido, por que existe o casamento? Porque duas pessoas se amam e não aguentam mais uma ficar longe da outra. ¿para qué existe el casamiento? Porque dos personas se aman y no pueden estar separadas una de la otra. Se eu amo a Deus, eu não aguento ficar separada dele. Si yo amo a Dios, no voy a aguantar estar separada de Eu não Él. consigo viver sem ele. No puedo vivir sin Él. E Deus, nós podemos falar com Deus qualquer dia, qualquer hora, Y nosotros podemos hablar con Dios cualquier día y cualquier hora. manejando, Mientras manejamos, debaixo de uma ducha. debajo de la ducha. Podemos falar com Deus. Então não temos desculpas. No tenemos disculpas, no tenemos por qué pedir, no tenemos excusas, perdón, Sí. gracias. Podemos hablar con Él todo el tiempo. Amém? Então, se você tem estado longe do Senhor, Entonces, si ustedes están lejos del Señor, peça perdão pidan perdón e tome posse. y pónganse en posición. Isso. E separe um tempo para você estar sozinho com Deus. Y separen un tiempo para estar a solas con el Señor. E quando você sair desse tempo, Y cuando ustedes salgan de ese tiempo, quando você estiver no fogão cozinhando, cuando ustedes estén cocinando, fala com Deus. hablen con Dios. Quando estiver dirigindo, Cuando estén manejando, fala com Deus. hablen con Dios. Fale com Deus todo o tempo. Hablen con Dios todo el tiempo. Não compre nada sem antes falar com Deus. No compren nada sin antes preguntarle a Dios. Não faça nenhuma viagem sem antes falar com Deus. No viajen sin antes preguntarle a Dios. Coloque diante de Deus todas as suas necessidades. Coloquen delante de Dios todas sus necesidades. E insista com Deus. Insistan con Dios. Não está aqui no texto, mas em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, En Lucas capítulo 18, el versículo 1, Jesus fala Jesús dice, sobre o dever Jesús habla sobre el deber de orar sempre, de orar siempre sem nunca sin nunca esmorecer, desfallecer. Então nós temos o dever de orar sempre, sem nunca desistir. Entonces nosotros tenemos el deber de orar siempre sin nunca abandonar. E dever não é algo que eu posso deixar de fazer. Es un deber y un deber no es algo que yo puedo dejar de hacer. Se é um dever, eu tenho a obrigação de fazer. Si es un deber, yo tengo la obligación de hacerlo. Eu tenho o dever de orar. Yo tengo el deber de orar. Sempre. Siempre. Sempre quer dizer o quê? ¿Qué quiere decir siempre? Sempre. Siempre. Sempre. Siempre. Sem nunca. Nunca quer dizer o quê? ¿Qué significa nunca? É nunca. Você pode estar doente, você pode estar com saúde, você pode estar trabalhando, Puedes estar você pode estar enferma, dormindo. puedes estar durmiendo, puedes estar trabajando. Você deve orar. Tú debes sempre. orar siempre E nunca y nunca desfalecer. desfallecer. Nunca é nunca. Nunca es nunca. Nunca desfalecer. Nunca Tome desfalecer. posse desse Pónganse en versículo. posición. Tomen posición. Tomen posición de eso. E Posesión. tenha uma vida de oração. Y tengan una vida de E oración. se por acaso Y si por si acaso você se sentir fraca e não conseguir, se sienten débil y no consiguen, você vai falar com Deus: Senhor, eu estou fraca e não consigo. entonces vayan y hablen con Dios y díganle, estoy débil, no puedo hacerlo. Isso é orar. É orar. E ainda assim, você pode chamar uma irmã Aún así pueden ustedes llamar a un hermano e falar: ora comigo. y hablar y decirle, ora conmigo. Eu quero ser uma mulher de oração. Quiero ser una mujer de oración. Eu quero ser uma jovem de Quiero oração. ser una joven de oración. E Deus
pelo Espírito Santo, Y Dios, por el Espíritu Santo, vai te fazer uma pessoa de oração. te va a hacer una mujer de oración. Voltando aqui para Volviendo aquí, o tema, quando eu atendo ao pedido de Jesus. volviendo al tema de cuando yo respondo al llamado de Jesús, Em João capítulo 6, en Juan capítulo 6, dos versículos 67 a 69. los versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lembrando desse texto, do contexto, Jesus estava pregando para as multidões. Acordándonos, recordando el contexto de este texto, Jesús estaba hablando a las multitudes. E ele falava para a multidão que ele era o pão da vida. Y él les decía a las multitudes que él es el pan de vida. E que quem não comesse da carne dele Y que aquel que no coma de él e bebesse do sangue dele, y no beba su sangre, não teria parte com ele. no iba a tener parte con él. Aí uma grande parte da multidão Hay una mayoría de la multitud achou aquilo absurdo, que ha entendido esto como algo absurdo foi embora. y se fue. Aí Jesus olha para os 12 e fala: vocês também não querem ir? Y ahí Jesús les habla a los 12 y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Então Jesus perguntou: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Entonces ahí Jesús les pregunta, ¿quieren acaso irse ustedes también? Aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Y ahí Pedro responde, Señor, ¿para qué nos vamos a ir? Se só tu tens palavra de vida eterna. Si solo tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Irmãs, se nós não formos para o Senhor, para quem iremos nós? Hermanas, si nosotros no vamos donde el Señor, ¿a dónde vamos a ir? Por isso temos que buscar ao Senhor. Por eso tenemos que buscar al Señor. Somos dele Somos de Él e temos que andar com y ele. tenemos que caminar con Él. Amém? Agora, Deus nos chamou para ser dele e para estar com ele, para podermos fazer a sua obra. Ahora Dios nos llamó para que estemos con Él y para que hagamos su obra. Não, Deus não nos chamou para estarmos com ele e sermos dele para ter uma vida mais gostosa, mais tranquila, mais segurança, para vivermos felizes. Dios no nos ha llamado para estar con Él, para que estemos tranquilos, felices y tengamos una buena vida. Nós podemos receber tudo isso do Senhor. Podemos recibir todo eso del Señor, Mas o principal motivo pero el motivo principal do meu chamamento, do seu chamamento de mi llamamiento y de su llamamiento e da insistência em não sairmos da presença do Senhor y de la insistencia por la cual no salimos de la presencia del Señor é para fazer a obra dele. es para hacer su obra. Ele nos fez, Él nos ha hecho, somos dele somos de Él e temos que andar com ele. y tenemos que caminar con Él. Fazendo o quê? ¿Qué vamos a hacer? ¿Haciendo qué? A sua obra. Su obra. E qual é a obra de Deus? ¿Y cuál es su obra? A obra de Deus é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Nuestra obra es hablar de Dios, que Él se ha hecho carne, que Él es el Hijo de Dios. Eu não lembro mais. Você fala. Desculpa. Ele se fez carne, Él se ha hecho carne,
habitou entre nós, habitó con nosotros, foi crucificado ha sido crucificado no meu lugar, en mi lugar, no seu lugar, en tu lugar. mas ele não ficou morto. Pero Él no se ha quedado muerto. O túmulo não pôde detê-lo. La tumba no lo ha podido detener. Ele ressuscitou Él ha resucitado e está à direita de Deus. y está a la diestra de Dios. E ele nos ama tanto Y Él nos ama tanto que ele está intercedendo por que nós. está intercediendo por nosotras. Nós precisamos falar para os outros tudo isso que eu acabei de falar agora para vocês. Necesitamos hablar a las demás personas de todo aquello que les acabo de decir. Fazer a obra de Deus é contar para as pessoas o que é que Deus fez na minha vida. Hacer la obra de Dios es contar a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amém? Precisamos falar que Jesus nos salvou, Necesitamos contar que Jesús nos salvó, nos limpou nos limpió e que Ele nos ama y que Él nos ama e nos deu vida eterna. y nos ha dado vida eterna. E nós temos que falar isso com muita convicção, Y tenemos que hablar esto con mucha convicción para que as pessoas que nos ouvem para que aquellas personas que nos escuchan desejem a Jesus também. deseen a Jesús también. Amém? Nós precisamos ser responsáveis umas pelas outras. Nosotros necesitamos ser responsables las unas por las otras. Quando Paulo quer explicar de uma maneira clara, para que não fique nenhuma dúvida o que é igreja, Cuando Pablo intenta explicar de una forma clara lo que es la iglesia, para que no hayan dudas, ele usa a figura do corpo humano. él utiliza la figura del cuerpo humano. E ele diz que assim como o corpo tem muitos membros Y él dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros e é um só, y es uno solo, assim é a igreja. así mismo es la iglesia. Tem muita gente. Hay muchas personas. A igreja tem milhares e milhares e milhões de pessoas. La iglesia tiene millones y millones de personas, Mas como um corpo, pero como un cuerpo, é uma só. es una sola. Uma só igreja. Es solo una iglesia. E como no corpo cada membro tem uma função, Y como en nuestro cuerpo cada miembro tiene una función, a mão tem uma função. la mano tiene una función. A minha mão não pode fazer o que o meu coração faz. Mi mano no puede trabajar sin que mi corazón esté trabajando. Não. Ah, A mão não pode fazer o que o coração faz. mi mano no puede hacer lo mismo que mi corazón. O pé não pode fazer a mesma coisa que a mão faz. Mi pie no hace la misma cosa que hace mi mano. Na igreja é a mesma coisa. Y con la iglesia es lo mismo. Cada uma de nós temos uma função. Cada uno de nosotros tiene una función. E nós precisamos procurar saber qual é essa função. Y nosotros necesitamos saber cuál es esa función. Porque se você não está cumprindo a sua função, Porque si ustedes no están cumpliendo esa función, toda a igreja está sofrendo. toda la iglesia está sufriendo. Se a minha mão Si mi mano sofrer um acidente sufriera un accidente e eu perder a mão, y yo perdiera la mano, todo o meu corpo vai sofrer. todo mi cuerpo va a sufrir. E eu não vou poder fazer todas as coisas que eu fazia, Y no voy a poder hacer todas las cosas que hacía, porque agora falta uma mão. porque ahora me falta una mano. No corpo de Cristo a mesma coisa. En el cuerpo de Cristo sucede lo mismo. Desde o mais pequenino Desde el más pequeñito até o maior. hasta el mayor. Desde aquele que tem muita cultura. Desde aquellos que son muy sabios, tienen mucho conocimiento. Não, é isso mesmo. Que tem muito conhecimento, até aquele que não sabe ler ou escrever, Hasta aquellos que no saben leer y escribir. tem
função no corpo de Cristo. Ellos también tienen una función en el cuerpo de Cristo. Nós não vamos poder chegar diante de Deus Nosotros no vamos a poder llegar delante de Dios com as mãos vazias con las manos vacías e dizer: Senhor, eu não fiz nada. y decirle, Señor, yo no he hecho nada. Eu não fiz nada porque eu não conseguia fazer, Yo no he hecho nada porque no podía hacer. ou eu não tinha vontade de O fazer. no tenía ganas de hacerlo. Nós não podemos, porque todas nós temos recebido da parte de Deus No podemos hacer eso porque todas nosotras hemos recibido una parte de Dios. dons naturais. Dones naturales. Olha que coisa linda, as moças aqui tocando e cantando. Han visto aquí todas las chicas lindas tocando. Temos dons naturais Tenemos dones naturales. e temos dons espirituais. Tenemos dones E espirituales. temos recebido graça de Deus Y hemos recibido gracia del Señor para fazer a obra de Deus. para hacer la obra de Dios. Paulo, num dos textos que eu não anotei aqui, Pablo, en unos textos que no he podido anotar aquí, mas vocês já devem lembrar a hora que eu falar. pero ustedes seguro se van a acordar. Ahorita les digo. Paulo falando a um grupo de pessoas, Pablo estaba hablando a un grupo de personas ele diz assim: y él les dijo, eu trabalhei yo trabajé e trabalhei muito mais do que todos vocês. y trabajé mucho más que todos ustedes. Contudo, Aún así, não fui eu, no fui yo, mas a graça de Deus em mim. sino la gracia de Dios en mí. Irmãs, nós temos graça de Deus para trabalhar. Hermanas, tenemos gracia de Dios para trabajar. Nós temos graça de Deus para anunciar o Evangelho. Tenemos la gracia del Señor para anunciar su evangelio. Não podemos permitir que alguém por quem nós passamos todos os dias No podemos permitir que alguien que pasamos y vemos todos los días vá para o inferno. se va a perder. Temos que falar do amor de Deus. Temos que falar o que Deus tem feito nas nossas Tenemos vidas. que hablarle del amor de Dios y tenemos que hablarle de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Então nós temos responsabilidade Entonces de pregar o Evangelho nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio e temos que nos ajudar mutuamente. y tenemos que ayudarnos mutuamente. Uma precisa da outra. Eu não posso viver sem vocês, Una necesita de la otra. Yo no puedo vivir sin ustedes mas vocês não podem viver sem mim. y ustedes tampoco pueden vivir sin mí. Amém? E Deus tem nos dado graça, tem nos dado dons para que possamos abençoar umas às outras. Y Dios nos ha dado gracia y nos ha dado dones para que podamos bendecirnos las unas a las otras. Se eu andar por um caminho muito pedregoso, se diz, Si yo voy por un camino lleno de piedras e machuco meu pé, y me doblo el pie, o que acontece com todo o meu corpo? ¿qué es lo que sucede con todo mi cuerpo? Todo o corpo tem que parar e sentar porque não está dando para andar. Todo mi cuerpo tiene que detenerse porque no puedo caminar. Então, se há alguém na congregação Entonces, si alguien en la congregación doente, está dolido, ou doente do seu físico ou da alma, puede que esté dolido físicamente o en su corazón, en su alma, levante-se, levántense, vá até essa pessoa, vayan donde esa persona, ora com ela, oren con ella abençoa a vida dela, y bendice su vida. entregue uma palavra de Deus para ela. Entrega una palabra de Dios para ella. Alguns minutos antes de eu vir aqui para cima, Unos minutos antes de que yo suba aquí, uma irmã maravilhosa, una não sei hermana onde ela tá, maravillosa, no sé dónde está, vea, foi usada no dom de profecia fue usada con el don de profecía e falou comigo. y me habló. Ela teve uma visão Ella tuvo una visión e diz que quando eu estava subindo esses degraus, y me dijo que cuando yo estaba subiendo por estas gradas, Deus estava atrás de mim. Dios estaba atrás de mí. Os nossos dons que vêm do Senhor Nuestros dones, los cuales vienen del Señor, devem ser usados deben ser usados para a edificação da igreja. para la edificación de la iglesia. Então nós precisamos cuidar
umas das outras. Entonces nosotras necesitamos cuidar unas de las otras. É um absurdo. Existe essa palavra absurdo? Es absurdo Alguém dentro da igreja que alguien dentro de la iglesia esteja passando necessidade, esté pasando por necesidad, ou espiritual, ou emocional, ya sea, ou física, ya sea espiritual, emocional o física, e não tenha a ajuda de alguém da igreja. y no reciba ayuda de alguien de la iglesia. Amém? Irmãs, não dá para viver uma vida ociosa. Hermanas, no tenemos tiempo para vivir una vida ociosa. Temos que trabalhar enquanto é dia. Tenemos que trabajar mientras sea de día. Amém? Nós podemos ensinar, nós podemos abençoar as pessoas, Nosotros podemos enseñar y bendecir a las personas. nós podemos ensinar ministrando a palavra, Podemos enseñarles ministrando la palabra. né? Mas, faça duplas de estudos, grupos de estudos, Reúnanse entre dos a estudiar, hagan grupos de estudio de la palabra. mas o que fala mais alto Pero lo que habla más alto é a nossa vida, es nuestra vida, é o nosso testemunho. es nuestro testimonio. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 3, En Santiago, capítulo 2, versículo 3, dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. não sei como eu explicaria em português, porque eu não tenho texto aqui. No sé cómo explicarles esto, y no tengo un texto aquí. Sim, mas eu quero ler também agora um texto mais claro. Y quiero leer aquí un texto más claro. Deixa eu ver aqui. É Tito, capítulo 2, versículo 3. Perdón. É aqui, ó, Tito. Es Tito, capítulo 2, versículo 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aqui na tradução diz mulheres idosas, En esta traducción dice mujeres hacendosas, mas existe uma tradução que diz mulheres experientes, as mais experientes. pero en otro texto, en otra versión, dice aquellas mujeres que tengan más experiencia. Por exemplo, alguém que tem 5 anos de conversão. Por ejemplo, alguien que haya tenido 5 años de conversión. Uma mulher que tem 5 anos de conversão, ela pode ensinar uma outra mulher que tem 1 ano de conversão. Una mujer que tiene 5 años de conversión puede enseñar a una mujer que tiene 1 año de conversión. Uma mulher de 1 ano de conversão pode ensinar uma mulher que tem 1 mês de conversão. Una mujer de 1 año de conversión puede enseñar a una mujer de 1 mes de conversión. Até a de 2 meses pode ensinar de 1 mês. Hasta una mujer de 2 meses de conversión puede enseñar a una E mujer de 1 ensinar o mes. quê? ¿Y qué le va a enseñar? Aqui ela diz assim: sejam sérias em seu proceder, Y que sean sabias en su proceder, não caluniadoras, no calumniadoras, não escravizadas a muito vinho, no esclavas del vino, sejam mestras do bem, que sean maestras del bien, quer dizer, que ensinem o bem. Então, o bem é algo que se aprende e que se ensina. y que enseñen el bien. Entonces el bien es algo que se enseña y que se puede aprender, A fim de instruírem as jovens recém-casadas, con el fin de enseñar a las mujeres jóvenes casadas, recém-casadas, recién casadas, jóvenes recién casadas. Ensinar o quê? Ensinar a amar o marido. Les van a enseñar a amar a su marido. Gente, a gente não nasce sabendo amar. Hermanas, las personas no nacen sabiendo amar. A gente aprende a amar. Uno aprende a amar. Eu tenho, pela graça de Deus, Yo, por la gracia de Dios, eu tenho podido ensinar muitas mulheres he podido enseñar a muchas mujeres a amarem seus maridos. a amar a sus maridos. Eu já conversei com mulheres
totalmente desiludidas. He conversado con mujeres totalmente aludidas, Diz, eu não amo mais meu desilusionadas, marido. perdón, que no querían más a su marido, Eu não tenho esperança em amá-lo um dia. que no tenían esperanza en amar. E eu fui falando, fui lendo a palavra, fui orando, e fui mostrando com a minha vida, com o meu casamento, Entonces yo fui hablando, fui mostrándoles la palabra, fui contándoles de mi vida y mi casamiento, e elas voltaram a amar seus maridos. y ellas cambiaron y amaron a sus maridos. E não é aquele amor que o mundo ensina, Y no es ese amor que el mundo nos enseña, baseado na aparência, que está basado en la apariencia, baseado nos próprios interesses. basado en los propios intereses, Mas é aquele amor de 1 Coríntios 13, sino es el amor que nos muestra Corintios 13, primera que Corintios, diz que tudo ama, que dice que el que ama, tudo suporta, el amor todo lo soporta, tudo crê, todo lo cree, é paciente, es paciente, não busca os seus próprios interesses, no busca sus propios intereses, não se comporta de maneira inconveniente, no recibe por conveniencia, no se comporta a conveniencia, mas tudo crê, pero todo lo cree, tudo suporta. todo lo soporta. É esse amor que nós temos, as mulheres que têm mais tempo de convertida, têm que ensinar para aquelas que são novas convertidas. Es ese Amén. amor que nosotras, las mujeres que tenemos más tiempo de convertidas, tenemos que enseñar. E se existir entre nós alguém que tem muito tempo que é convertido, ¿Qué pasa si tenemos entre nosotros alguien que está mucho tiempo ya de convertida, mas não aprendeu a amar o marido? pero no ha aprendido a amar a su marido? Vamos ensinar. Vamos a enseñarle. Primeiro com a nossa vida, Primero con nuestra vida, depois mostrando na palavra. después mostrando la palabra, Mostrando na palavra mostrando la palabra e mostrando com a vida. y mostrando con nuestra vida. Amém? Então, para nós ajudarmos umas às outras, primeiro eu tenho que ter uma vida com Deus. Entonces, para poder ayudarnos las unas a las otras, primero yo tengo que tener una vida con Dios. Às vezes a gente pensa que precisa fazer um seminário, A veces pensamos que haciendo un seminario temos que ir para uma escola bíblica. o que tenemos que ir a una escuela bíblica. Amém. Graças a Deus pelos seminários, Amén. Gracias a Dios por los seminarios. graças a Deus pelas escolas bíblicas, Gracias a Dios por las escuelas bíblicas. mas você pode ensinar com a sua vida. Primeiro com a sua vida. Pero ustedes pueden enseñar con su vida. Primero con su vida. Ensinamos admoestando, Enseñamos amonestando, aconselhando aconsejando e discipulando. y discipulando. O que é discipular? ¿Qué significa discipular? Discípulo é aluno. Discípulo es un alumno. Aluno é aquele que aprende. Alumno es aquel que aprende. Então nós somos discipuladoras Entonces nosotros somos discipuladoras e somos discípulas. y somos discípulas. Nós aprendemos com aqueles que já caminharam mais que nós Nosotras aprendemos con aquellas mujeres que han caminado ya más que nosotras e ajudamos aquelas que ainda não caminharam tanto quanto nós. y ayudamos a aquellas mujeres que no han caminado tanto como nosotras. Dá para você imaginar ¿Se pueden imaginar? uma igreja ¿Se pueden imaginar una iglesia calada, eh, ah, sem voz? una iglesia sin voz, callada? Dá para você imaginar uma igreja que as pessoas se reúnem sempre nos mesmos dias e no mesmo horário e no mesmo lugar? ¿Pueden acaso imaginarse una iglesia que se reúne solo un día y solo en un lugar Sempre com as mesmas pessoas? y siempre con las mismas personas? A igreja, aqui é um lugar onde a igreja se reúne. La iglesia aquí es un lugar donde las personas se reúnen, Mas a minha casa
é a igreja. pero mi casa también es iglesia. E a casa de cada uma de vocês aqui é igreja. Y la casa de cada una de ustedes aquí es iglesia. Se nós, como família, andamos segundo o padrão de Deus, Si nosotros como familia seguimos el patrón de Dios, a nossa igreja, a nossa casa é uma igreja. nuestra casa también es una iglesia. E aqui está a reunião E aqui de es- muitas casas Y aquí está la reunión de muchas casas e a igreja do Senhor. y la iglesia del Señor. Amém? 1 Tessalonicenses 1:7. En 1 Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aqui é Paulo falando aos Aquí Tessalonicenses. Pablo está hablando a los tesalonicenses. Ele diz assim que no tocante ao de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes. Aquí Pablo dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes. Nós temos que ser exemplo para todos os crentes. Nosotros tenemos que ser ejemplo para todos los creyentes. Amém? E Paulo diz aqui que ele foi tão fiel no seu exemplo Y Pablo dice que él ha sido tan fiel en su ejemplo que não precisou acrescentar mais nada, que no ha necesitado de ensinar mais nada. enseñar algo más. O exemplo falava tão forte, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: olha que vida, como ele ama a Deus, como ele teme a Deus. E ele não precisava falar nada, as pessoas falavam: olha, eu quero Su ejemplo, o teu Deus. su ejemplo ya hablaba tan fuerte y decían: wow, cómo él tiene esa vida, cuánto él ama a Dios. Entonces no era necesario que él hable. Por isso que lá em Mateus, Jesus fala, né? Que assim deve brilhar a nossa luz, Por eso es que así en Mateo Jesús nos dice que así tiene que brillar nuestra luz, para que os outros vejam para que los demás vean as nossas boas obras nuestras buenas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O mundo precisa ver as boas obras da igreja. El mundo necesita ver las buenas obras del mundo. E hoje, a situação mundial é lamentável. Y hoy en día la situación mundial es lamentable. Então, temos que mostrar as obras de Deus, Entonces tenemos que mostrar las obras de Dios para que o nome de Deus, o nome de Jesus seja glorificado. para que el nombre de Dios y el nombre de Jesús sea glorificado. Então, recapitulando aqui, Entonces, haciendo una recapitulación, Deus me chama, Jesus me chama para ser dele Jesús me llama para ser de Él e para estar com y ele, para estar con Él, para fazer a obra dele. para hacer su obra. Amém? Nós falamos desses 3 pontos: ser dele, estar com ele, para quê? Para fazer a sua obra. Hemos hablado de estos 3 puntos: E para Ser- fazermos a obra de Deus, ser de Él y estar con Él. nós temos que dar bom exemplo. Y para hacer su obra, nosotros tenemos que dar un buen ejemplo. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Tenemos que exalar el nombre de Cristo. E exalar. Tenemos que exhalar el perfume de Cristo. Amém. Para fazermos a obra de Deus, que é cuidar de vida, nós temos que ter uma vida Y para hacer la obra de Dios, que es cuidar de nuestras vidas e de muitas vidas. y de muchas vidas, Nós temos que ter uma vida de oração, tenemos que tener una vida de oración, uma vida de leitura da Bíblia, una vida de la lectura de la palabra, uma vida santa. una vida santa. Se você não tiver vida santa, Si ustedes no tienen una vida santa, você vai trazer escândalo para o Evangelho. ustedes van a traer escándalo al Evangelio.
Mas se você tiver uma vida santa, Pero si ustedes tienen una vida santa, se você conhecer a palavra de si Deus, ustedes conocen la palabra de Dios, se você tem um relacionamento íntimo com si Deus, ustedes tienen una relación íntima con Dios, você vai atrair pessoas van a atraer a las personas para o reino de Deus. para el bien de Dios. Para el reino de Dios, perdón. Não é. Só um minutinho aqui que eu perdi o... Está aqui, cheio. Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. Estou terminando, viu, Ya gente? estoy terminando. En Marcos 3, capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Então, o que ele fez? Ele chamou Entonces esto os es lo que que él ele hizo. quis, Él llamó a los que él quiso, e os que ele chamou responderam. y los que a él llamó le respondieron. Então, ele designou Entonces él designó esses que ele escolheu a esos que él escogió para estar com ele para estar con él e para pregar a sua palavra, E e para para- anunciar sua palavra. para predicar su palabra. E para estes, ele deu autoridade Y a estos Dios dio autoridad sobre todos os espíritos malignos. sobre todos los espíritus malignos. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus, La palabra de Dios dice que se sujetan a Dios. resista ao diabo, Resiste al diablo e ele fugirá de vós. y él huirá de Você ustedes. quer resistir ao diabo? Ustedes quieren resistir al diablo, Se submeta ao Senhor. sométanse al Señor. Exerça a sua função no corpo de Cristo. Ejerzan su función en el cuerpo de Cuide umas das outras Cuiden unas de las otras e anuncie o evangelho. y anuncien el evangelio. Amém? Agora, para encerrar, eu vou ler um texto aqui. Ahora, para cerrar, voy a leer este texto. Se você não tem, eu pus depois. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Yo soy muy apasionada por la palabra de Dios E eu procuro ver cada letra, cada vírgula, cada ponto, y procuro ver cada letra, cada tilde, cada punto, porque Deus fala através até dos pontos e das vírgulas. porque Dios habla a través de las comas y de los puntos. Tá? Em João, no capítulo 6, versículo 37, En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesus diz: Jesús dice: todo aquele que o Pai me dá, todo aquel que el Padre me da, virá a mim. vendrá a mí, E o que vem a mim, y lo que viene a mí, de modo nenhum de ninguna manera o lançarei fora. lo echaré fuera. Amém? Então, Deus me deu para Jesus. Entonces Dios me ha dado a Jesús, E Jesus nunca vai me lançar fora. y Jesús nunca me va a echar fuera. Amém? Então eu queria que nós fizéssemos essa oração. Entonces yo quiero que hagamos esta oración. Eu vou falar, aí você fala em castelhano e vocês repetem. Amém? Vamos ficar em pé? Ella va a orar, voy a repetir y voy a traducir y ustedes repiten. Senhor Jesus, Señor Jesús. Pueden repetir. Señor Jesús, nosso Pai nuestro Padre que está no céu, que está en los cielos, me deu para o Senhor. me ha dado al Señor. E eu sei, Senhor, Y yo sé, Señor, que nunca que nunca o Senhor vai me abandonar. el Señor me va a abandonar. Eu quero ser fiel a Ti. Yo quiero ser fiel a ti. Eu quero buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Yo quiero buscar el primer lugar de tu reino y de tu justicia. Crendo de todo o coração Creer de todo corazón que o Senhor vai acrescentar as demais coisas. que el Señor va a incrementar las demás cosas. E eu quero agradecer, Yo quiero agradecer porque eu sou Tua porque soy tuya e estou contigo y estoy contigo todos os dias da minha vida. todos los días de mi vida. E eu quero ser uma bênção Y quiero ser una bendición na vida da igreja
en la vida de la iglesia. e quero pregar a tua palavra Quiero predicar de tu palabra com a minha boca con mi boca e com a minha vida y con mi vida para aqueles que não te conhecem. para aquellas personas que no te conocen. Ouve essa oração Oro esta oración em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Que Deus les bendiga. Muitas graças.